versículo 3 ao 24. Apocalipse, capítulo 18, do versículo 3 ao versículo 24. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram à custa do seu luxo excessivo. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das maldades dela, retribuiu-lhe de acordo com o que ela vos deu, em dobro, conforme as suas obras. Dai-lhe bebida em dobro no cálice que ela vos deu de beber. Causai-lhe dano, tormento e tristeza, quanto à glória e o luxo que ela busca para si, pois no coração ela diz: estou assentado como rainha, não sou viúva, e de modo algum passarei por tristeza. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas e morte. E pranto e a fome, e ela se destruirá no fogo, pois o Senhor Deus que a julgará é forte. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxo chorarão e plantearão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficarão de longe com medo do tormento dela e dirão: ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois ninguém mais comprará as suas mercadorias. Mercadorias como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, e todas espécies de madeira e aromas, e todo objeto de marfim, de madeira muito preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfumes, mirra, incenso, vinho, azeite, flor da farinha e trigo, bois, ovelhas, cavalos e carros, escravos e até algumas almas humanas. Também desaparecerão os frutos que a tua alma cobiçava. Todas as coisas delicadas e suntuosas desaparecerão e nunca mais serão encontradas. Os que vendem essas coisas e se enriqueceram com ela ficarão de longe com medo do seu tormento, chorando, lamentando-se e dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de tecido vermelho, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, pois numa só hora foram destruídas tantas riquezas. Todos os pilotos, todos os navegantes de qualquer porto, todos os marinheiros e todos os que trabalhavam no mar ficarão de longe e, olhando para a fumaça do seu incêndio, clamarão: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E jogarão pó sobre a cabeça, e clamarão chorando, lamentando-se, dizendo: ai, ai da grande cidade, por causa da sua riqueza, todos os que possuíram navios no mar se enriqueceram, e em apenas uma hora foi destruída. Exalta sobre ela
ó céu, exaltai também vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e jogou-a no mar, dizendo: a grande cidade da Babilônia será jogada com a mesma força e nunca mais será achada. Em ti não se ouvirá mais o som de arpistas, de músicas, de flautistas, de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se encontrará. Mas em ti e em ti não se ouvirá mais o ruído do moinho. A luz da candeia não mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não se ouvirá mais em ti. Mas teu comerciantes eram os nobres da terra, e todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Nele foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Te pedimos, ó Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a falar conosco do mesmo modo que Tu já falaste, Senhor, através, Senhor, das orações, através da palavra lida, através dos louvores entoados aqui neste lugar. Queremos, Senhor, te pedir, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a trabalhar aos nossos corações. Continua, ó Senhor, a realizar a Tua obra em nós. E nós venhamos, Senhor, a nos diminuir perante a Tua poderosa presença. E nós venhamos, Senhor, sumir e que o Senhor venha a aparecer. Que seja o Senhor a anunciar, que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a instruir, que seja o Senhor a corrigir. Queremos, Senhor, nos diminuir perante Ti, Senhor. Que ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher venha se exaltar por nada que aqui aconteça, mas que seja o Senhor a ser exaltado, o Senhor a ser engrandecido e o Senhor a ser lembrado e proclamado neste lugar. Queremos Te exaltar, ó Cordeiro Santo de Deus. Usa as nossas vidas, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, domingo retrasado nós vimos e começamos a ver a respeito desse texto ao início da queda da Babilônia, da queda da falsa igreja, daquela igreja a qual João vai dizer e vai anunciar que ela era casa de demônios, morada de demônios, morada de espíritos imundos. Domingo retrasado começamos a ver sobre a queda desta igreja, dessa falsa igreja que se dizia ser morada do Espírito Santo, mas era morada de demônios, era morada de espíritos imundos. E João continua dizendo no versículo 3: porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram a custo do seu luxo excessivo. Vimos aqui, João está nos dizendo a respeito desta igreja, deste governo, deste poderio, a qual se anunciará nos fins dos tempos, a qual viverá e anunciará, a qual viverá numa luxúria, num luxo excessivo, numa busca incessante em realizar os desejos e as vontades do seu coração. Estamos vivendo um momento onde pessoas e onde diversos pregadores, diversas pessoas têm o desejo e têm a luxúria de ter umas bolsas de milhões, relógios de milhões, sapatos de milhões, roupas de milhões, demonstrando e querendo mostrar que são possuidores e que têm o recurso financeiro
em Cristo Jesus. Não que seja pecado você possuir, não que seja pecado você ter, não que seja pecado você ter um recurso, você ter uma situação financeira, mas a busca pelo luxo excessivo, a busca pela alta divulgação da sua vida, a busca pela alta proclamação de si, a busca pela alta adversidade de mostrar que você possui, que você tem, isso sim é o amor ao dinheiro, o amor às coisas deste mundo. Por isso, João vai nos dizer que por todas as nações têm bebido da ira da sua prostituição. Por causa da prostituição dessa igreja, por causa desse povo ter se vendido a outros deuses, por causa desse povo ter escolhido viver o seu eu, viver a sua vontade, viver os desejos da sua carne, por causa desse povo ter escolhido viver o seu eu, todo o povo irá pagar com o vinho da ira da sua prostituição. Por causa da escolha dessa igreja de viver longe do noivo, longe de Cristo Jesus, mas viver o seu eu, viver a sua vontade, viver os seus desejos, viver fazendo a vontade deste mundo, as vontades das coisas deste mundo, todas as nações pagarão e irão beber da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram à custa do seu luxo excessivo. Os reis da terra se prostituíram com ela, os governantes, os poderios, estarão introduzidos e vivendo junto, no meio desta igreja, deste povo, e os comerciantes da terra assim enriquecerão a custo do seu luxo excessivo. Os comerciantes da terra se enriquecerão por causa da vontade consumista de possuir, de ter, a falta da satisfação de ter. O povo hoje não está mais satisfeito em possuir nada, sempre quer algo melhor e mais caro. Quando o sonho de alguém, às vezes, é um carro do ano. Quando possui aquele carro, não está mais satisfeito com aquele carro. Lançou um carro melhor, lançou um celular melhor, lançou uma moto melhor, lançou sempre algo melhor. E acabam querendo e possuindo e querer possuir cada vez mais, com um luxo excessivo de possuir, de ter, para dizer eu tenho, eu possuo. Pessoas vivem por aí, a este mundo, comprando celulares mais caros, vivendo com um celular de 8.000, mas dentro da sua casa, às vezes não tem um reboco, às vezes não tem nada dentro da geladeira, mas possui um celular bonito para demonstrar para os outros, para dizer que tem, para dizer que faz, para dizer que acontece. Pessoas que têm vivido uma vida de insatisfação, achando que este mundo pode saciar, achando que este mundo pode preencher esse vazio de insatisfação, esse vazio de falta neste mundo. Mas só Cristo Jesus pode preencher este vazio. Só Jesus pode preencher o vazio, a falta de saciedade. Só Cristo Jesus pode saciar a sua alma. Só Cristo Jesus pode te entregar vida plena e vida abundante. Só Jesus pode mudar a história da sua vida. Por isso João vai continuar nos dizendo no versículo 4: ouvi outra voz no céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participante do seu pecado, e para que não incorrais as suas pragas. João ouve uma outra voz dizendo do céu: sai dela, povo meu. João ouve uma voz do céu dizendo para o seu povo escolhido, sair dessa igreja, sair deste lugar, sair dessa vontade, desses desejos que o mundo lhe oferece. Deus chama a sua igreja
ainda a sua igreja a negar os desejos deste mundo, os desejos carnais, as vontades e as luxúrias deste mundo, para viver uma vida com Cristo Jesus. Porque João vai dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participante do seu pecado, para que não sejais conivente com o seu pecado, para que não se torne conhecedores e aceitadores do pecado deste povo, desta igreja, para que não ocorreis nas suas pragas, para que vocês também não sejam julgados conforme eles serão julgados. João está dizendo que ouviu a voz dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes do seu pecado e para que não ocorreis nas suas pragas. Se você se encontra aqui nesta noite e tem esses desejos em sua vida e tem vivido uma vida conforme essa igreja, essa Babilônia, Deus tem dado oportunidade ao arrependimento. Deus tem dado a oportunidade ainda de reconhecer e deixar e alcançar o favor de Deus, pois a sua palavra nos diz que aquele que reconhece, deixa, alcança favor do Senhor. É necessário deixar as coisas deste mundo, é necessário deixar as vontades do eu de lado, é necessário deixar aquilo que nos aprisiona neste mundo de lado, para viver uma vida eterna ao lado do Senhor. É necessário ainda, como igreja do Senhor, negar a si mesmo. Cristo Jesus veio pregar o evangelho de renúncia. Cristo Jesus veio pregar o evangelho de negar a si mesmo. Cristo Jesus veio a este mundo pregar o evangelho que é necessário buscar a santidade em Cristo Jesus, buscar a santidade para viver com Deus eternamente. Jesus veio a este mundo não para pregar o evangelho de riquezas. Jesus não veio a este mundo para pregar o evangelho de anunciação de coisas grandes, de coisas grandiosas. Cristo Jesus veio a este mundo para demonstrar que é necessário viver uma vida negando a si mesmo, uma vida a qual os nossos desejos, as nossas vontades precisam ser Cristo Jesus e viver com Ele eternamente. Porque seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou das maldades dela. Assim como lemos hoje a respeito do salmista dizendo que ele olha ao crescer do ímpio, ele ficava se perguntando por quê. Os ímpios crescem, acontecem, e o Senhor não pesa a sua mão. Aqui no texto vai nos dizer porque o pecado se acumula até o céu, e Deus se lembra da maldade dele. Deus, quando promete a Abraão que lhe daria uma terra, Deus fala no livro de Gênesis, dizendo que daria aquela terra a qual os caldeus estavam nela, mas a cálice da ira deles ainda não estava transbordante. Por isso, depois de 400 anos, é que o povo de Abraão recebe a herança e viver na terra prometida. Muitas vezes nós olhamos para alguém e pessoas vivem em pecado dizendo: o Senhor é conivente com o meu pecado, eu posso fazer o que eu quero, eu posso agir da forma que eu quero, o Senhor não pesa a mão, o Senhor não faz nada, não acontece nada, eu posso viver a vida conforme eu estou vivendo porque nada acontece. Eu vivo a vida, faço do jeito que eu quero, vivo do jeito que eu quero e nada acontece em minha vida. Deus não está nem aí para o que eu estou fazendo. Algumas pessoas têm vivido vidas diante às vezes da presença do Senhor, vidas erradas e achando que Deus não vai fazer nada e que nada acontecerá. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que está acumulando ira, e a ira chegará até os céus. Não importa o que tem feito e o que tem vivido, seja para mal ou seja para bom, o Senhor tem te visto. Não importa conforme você tem vivido, o Senhor tem olhado o seu interior e tem olhado a sua vida, tem olhado a vida daqueles que têm vivido
talvez algumas pessoas ou a própria igreja do Senhor olhem e falem assim: como que pode o ímpio fazer isso e faz aquilo e vive dessa forma e vive de outro jeito e vive assim e nada acontece? Eles estão acumulando ira para si, e na hora certa o Senhor derramará a sua ira sobre a vida destes. Por isso é necessário viver intimidade com Deus. É necessário ainda viver uma vida de renúncia. É necessário olhar para Cristo Jesus. Não olhe as circunstâncias, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe em direção ao alvo, que é Cristo Jesus, em direção daquele que pode e consola e que derrama a sua graça e o seu poder sobre a sua vida. Na hora certa, todos pagarão pelas suas dívidas diante do Senhor. Na hora certa, todos acertarão as suas dívidas com o Senhor. O cálice transbordará e o Senhor derramará o seu julgamento, pois Ele é o justo juiz e Ele julga com justiça. E retribui-lhe de acordo com o que ela vos deu, em dobro, conforme as suas obras. Dai-lhe bebida em dobro do cálice em que ela vos deu de beber. E o anjo continua dizendo e diz: retribua-lhe de acordo com o que ela vos deu. Retribua de acordo, Deus retribuirá de acordo o que tudo aquilo que fazemos ou que deixamos de fazer, Deus retribuirá de acordo com o que Ele vos deu, em dobro, conforme as suas obras. Dai-lhe bebida em dobro no cálice em que ela vos deu de beber. Aqui João vai nos dizer a respeito do Gênesis, quando vai dizer, quando a pessoa rouba algo, a pessoa tinha que pagar em dobro. Quando algo é roubado, a pessoa pagava em dobro. E Deus está restituindo em dobro pela maldade, restituindo em dobro as vidas e as pessoas que essa igreja roubou da mão do Cordeiro, roubou da igreja e anunciando um falso evangelho, anunciando uma falsa enganação, enganando a muitos em servir ao próprio Satanás, em viver uma vida promíscua, uma vida em vontade do seu eu, uma vida em vontade de realizar os desejos do seu coração. Causai-lhe tanto tormento e tristeza, quanto a glória e o luxo que ela buscou para si. Pois do coração ela diz: estou assentada como rainha, não sou viúva, e de modo algum passarei tristeza. Causa-lhe dano, tormento e tristeza, será julgada com tormento, com dano e tristeza, da tal vida que viveu em busca de realizações e de vontade. Será julgada. Aqui João vai nos dizer, e nós podemos ver como igreja do Senhor, que tudo terá que ser pago. Haverá um pagamento para todas as coisas. O povo a qual blasfema contra Deus, o povo a qual escolheu viver o seu eu, o povo a qual escolheu viver uma vida achando que não existe Deus, que não existe um julgamento, que não existe um Senhor, ou que blasfemam e que dizem que o Senhor não é de nada, o Senhor não pode nada, assim como o povo irá dizer nesta palavra: ai, ai da grande Babilônia, achando que o seu poder bélico, o seu poder religioso, o seu poder administrativo é poderoso e maior do que o Senhor, achando que está soberana e nada lhe acontece. Pessoas têm vivido vidas deste modo, achando que continua no erro e nada acontece. Não, e ainda sou abençoado, as coisas acontecem na minha vida, eu faço as coisas erradas, eu vivo assim, eu vivo assado, e continua acontecendo coisas boas. Então eu vou continuar fazendo, eu vou continuar agindo, achando que não chegará o tempo
aonde Deus julgará todas as suas escolhas e todas as suas vontades. Por isso, no mesmo dia, virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e ela será destruída. Naquele grande dia, haverá choro e ranger de dentes. Naquele grande dia, não haverá mais oportunidade de arrependimento. Naquele grande dia, o cálice do Senhor já estará cheio e não terá mais como, a não ser derramado sobre a cabeça daqueles que infringem e que ocorrem contra a lei do Senhor. Naquele grande dia, a qual todos serão julgados diante do Senhor, não haverá mais oportunidade para reconhecer o Senhor. Não haverá mais oportunidade de deixar o pecado, de negar o pecado. Não haverá mais tempo para fazê-lo. Por isso, aproveite a ocasião que o Senhor tem dado. Aproveite enquanto o Senhor tem dado tempo ao arrependimento. Aproveite enquanto o Senhor tem dado chance de arrependimento, pois naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu fiz. E ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, pois não vos conheço. É necessário ser conhecido por Cristo Jesus. É necessário viver uma vida de busca e de intimidade com Cristo Jesus. É necessário viver uma vida de renúncia para ver a Cristo Jesus. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxo, chorarão e prantearão por ela quando virem a fumaça do seu incêndio. Chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Não terá mais chance, não terá mais oportunidade, e ficarão de longe com medo de tormento dela e dirão: ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. A cidade onde todos consideravam forte, o poder a qual todos se consideravam ser grandiosos, não são páreos para a mão do Deus poderoso e soberano. Pessoas têm dito e falado: não, porque Deus é amor, Ele que entende. Deus é amor, Ele vai deixar, não tem problema não. Eu faço isso, mas Deus está me entendendo, Deus sabe. Deus, Ele é justiça e Ele julgará todas as suas escolhas. Deus, Ele julgará e não importa o que você tem feito, Deus julgará. Quando comerciantes da terra chorarão e lamentarão, mercadorias como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho e todas as espécies de madeiras aromáticas e todos os objetos de marfim, de madeira muito preciosa, de bronze, de ferro, de mármore e canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor da farinha e trigo, bois, ovelhas, cavalos e carros, escravos e até almas humanas. Também dessa perecerão, também desaparecerão os frutos que a tua alma cobiçava. Todas as coisas delicadas e suntuosas desaparecerão e nunca mais serão encontradas. Para o lugar onde esse povo irá, todas essas coisas desaparecerão e não mais a encontrarão. Nesse lugar onde Jesus irá julgar esse povo, haverá dor e ranger de dentes. E o texto vai continuar nos dizendo as coisas que não haverão naquele lugar.
também desaparecerão. E os que vendem essas coisas e se enriqueceram com ela, ficarão de longe com medo do seu tormento, chorarão, lhe lamentarão-se, e dizendo-se: ai, ai da grande cidade, que está vestida de linho fino, de púrpura e de tecido vermelho, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Lamentarão e dirão: ai daquela em que demonstrava possuir, e que tinha o poder, e tinha autoridade, e tinha riquezas, e tinha recurso, pois numa só hora fora destruída tantas riquezas, todos os pilotos, todos os navios, os navegantes de qualquer porto, todos os marinheiros e todos os trabalhadores do mar ficarão de longe e olharão para a fumaça do seu incenso e clamarão: que cidade é semelhante à sua grande cidade? Todos olharão e dirão: mas como que pode? Que cidade que fez isso com ela? Qual foi o poder que fez isso com ela? Ela era soberana, ela tinha o poder, ela tinha autoridade, ela era grandiosa. Quem pode ter feito isso com ela? E jogarão pó sobre a sua cabeça, e clamarão, chorarão, lamentarão, e dizendo: ai, ai da grande cidade, por causa da sua riqueza. Todos os que possuíram navios no mar enriqueceram, e em apenas uma hora foi destruída. Exultai sobre ela, ó céu, exultai também vós santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Deus julgará a causa. Deus julgará a minha e a sua causa. Deus julgará a causa da sua igreja, a qual tem passado por dificuldades, a qual tem sofrido por injúrias, a qual tem sofrido diante da mão do adversário, diante da mão de grandes poderes demoníacos, e tem sofrido diante da mão de diversas pessoas que têm entregado a sua vida a Satanás. Deus julgará. Deus, o Senhor, Ele julgará, e Ele será exaltado, Ele será engrandecido. Nós sabemos o final do que irá acontecer, por isso não devemos nos desanimar, não devemos nos desesperar diante das dificuldades, dos problemas e das coisas que podem se levantar diante da nossa vida. Pode se levantar o inferno, mas o Senhor julgará a minha e a sua causa. O Senhor derramará a sua vida e a sua misericórdia sobre a vida daqueles que o buscam e que o temem. O Senhor irá levar a sua noiva para estar com Ele eternamente. Por isso Paulo vai dizer aos romanos que não se pode comparar a glória que há de vir com as coisas deste mundo. Nada pode se comparar com o que Deus tem preparado para mim e para você. Não tem dificuldade, não tem riqueza, não tem poder, não tem nada que pode se comparar com o que Deus tem preparado para a sua noiva e a sua igreja, que o busca e que o aguarda em espírito e em verdade. E um forte anjo lançou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e jogou-a no mar, dizendo: a grande cidade da Babilônia será jogada com a mesma força e nunca mais será achada. Esse poder, essa igreja, essas pessoas serão lançadas no fogo do inferno e não serão mais achadas. E o Senhor purificará a terra e fará a nova terra vivente. E em ti se ouvirá, e em ti não se ouvirá mais som de arpistas, de músicos, de flautistas, de trombeteiros,
e nenhuma artifício de arte alguma se encontrará. Mas em ti não se ouvirá mais o ruído do moinho. A luz da candeia não mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não se ouvirá mais em ti, pois teus comerciantes eram os nobres da terra, e todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Serão julgadas e não haverá mais música, não haverá mais arte nenhuma, não haverá mais luz, não haverá mais trabalho, não haverá mais brilho, viverá em trevas, não se ouvirá mais a voz do noivo, nem a voz da noiva, não se ouvirá mais a voz de Cristo, e nem se ouvirá mais a voz da igreja de Cristo. Aonde esse povo será lançado, não se ouvirá e não terá mais nada disso. E nele foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Precisamos hoje, Cristo tem te dado duas possibilidades de viver. Ou você escolhe viver uma vida com Cristo Jesus eternamente, ou você escolhe viver uma vida e ser lançado ao inferno, onde haverá dor e ranger de dentes. A escolha é sua. Por que a escolha é minha, pastor? Porque as suas escolhas, as suas decisões, o seu modo de viver, o seu modo de agir, as coisas que você faz, te conduzirá para um dos dois caminhos. Por isso, é necessário uma autoanálise. É necessário olhar para dentro de si. É necessário verificar e analisar o que as minhas atitudes e para onde as minhas atitudes, as minhas escolhas, os meus desejos, as minhas vontades estão me levando. Para onde as minhas escolhas, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas atitudes estão me levando. Essa escolha depende de você. É necessário escolher viver um caminho largo ou entrar pelo caminho estreito. É necessário escolher negar a si mesmo. É necessário escolher deixar as suas vontades de lado. É necessário escolher viver uma vida de renúncia para viver com Cristo Jesus eternamente. Que possamos escolher viver com Cristo e negar a nós mesmos todos os dias.